Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Vamos repetir todos o versículo 5? Simão respondeu-lhe, todos: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, todos: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então disse Jesus a Simão, todos: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Vocês sentando, cantando. Aleluia, aleluia. Pode ir sentando. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, todas essas três leituras são preciosas. Preciosíssimo é este evangelho, mas eu quero que vocês acompanhem comigo o início do evangelho. Acompanhe aí no texto. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, leia comigo. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago. Quantas barcas eles viram? Quantas barcas Jesus viu? Ele tinha que escolher uma das duas, não é verdade? E aí está o parênteses, pois os pescadores haviam descido para consertar as redes. Continua lendo agora o versículo 3. Subiu a uma das barcas, que era de quem? De Simão. Subiu a uma das barcas. Qual delas ele escolheu? A barca de Simão. E pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E leia agora. E sentado ensinava da barca. De que barca Jesus ensinava o povo? A barca de Simão, a barca de Simão Pedro. Sentado em que barca Jesus ensinava o povo? Na barca de Simão Pedro. Da barca de Simão Pedro. Gente, nós temos aqui um sinal muito claro. A palavra de Deus fala também por essas figuras todas. A palavra de Deus fala também por essas figuras todas.
Foi na barca de Simão Pedro que Jesus sentou-se para daí ensinar ao povo. E veja, depois que ele ensinou, depois que ele trouxe todo o seu ensinamento, então ele deu uma ordem, como está aí bem clara, e você pode acompanhando comigo: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, leia comigo: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Que beleza, graças a Deus. Pedro era um bom pescador e sabia que não era inútil tentar pescar naquela hora. Já tinham tentado a noite inteira, não tinham conseguido nada. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, leia comigo: apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se lhes rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Este mesmo Pedro, lá em Cesareia de Filipe, recebe de Jesus um desafio. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Pega comigo, volta um pouco atrás. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, todos, no dizer do povo: quem é o Filho do Homem? Responderam todos: uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, todos. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Repete: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, firme agora, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Beleza, gente. Para quem que foi que Jesus disse isso tudo? Para Simão Pedro, para Pedro, aquele mesmo Simão em cuja barca ele se sentou para dali falar ao povo. E para mostrar que era da barca de Pedro que ele ia recolher muitos peixes, foi a Pedro que ele mandou: faze-te ao largo e lança a rede. Era impossível pescar naquela hora, porque aquela pesca não era apenas uma pesca humana, não era uma pesca apenas material, não. Era uma pesca da qual o Senhor queria ensinar algo muito importante, e Pedro então obedeceu. Mestre, tentamos a noite inteira, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Lançou, e a rede veio tão cheia que quase rompia. Tiveram que chamar a outra barca. Daí entrou em cena a outra barca para ajudar, e encheram ambas as barcas de peixes. Para quem foi que Jesus disse isso? Para Simão Pedro, aquele a quem ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. A minha igreja, a igreja de Jesus, está firmada em quem?
em Pedro que esta pedra, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti, Pedro, sobre esta pedra que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, acompanha como está aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei o quê? As chaves do reino dos céus. Para quem foi que Jesus deu? Para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo, Pedro, que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Quando é que a igreja foi fundada? Aqui, neste momento. E fundada sobre quem? Sobre Pedro. Fundada por quem? Fundada por Jesus. Esta é a única igreja, esta é a igreja de Jesus. Desculpe, o resto é invenção humana. Desculpe, o resto é resto. O resto é resto. Isto é ser bíblico. Isto é ser radicalmente bíblico, literalmente bíblico. Como alguns querem esfregar na nossa cara, hoje é a nossa vez. Está aí claro. Sabe por que eu estou falando assim? Porque vocês aqui são muito vítimas. Não somente vocês têm uma invasão protestante, verdade ou não é? Como pior, além de ter uma invasão protestante, veja, nem é evangélica, é protestante mesmo, infelizmente. E além de ter uma invasão protestante nessa cidade e nessa região, um rapto sujo de ovelhas gordas. Não sei se vocês sabem que eles estão declarando que agora o ataque deles é a renovação carismática católica. Eles estão dizendo é que até agora nós fomos inocentes, nós fomos ingênuos, e infelizmente nós estávamos pensando que estávamos agindo com irmãos, mas infelizmente não. Infelizmente estamos constatando agora pelos fatos que está acontecendo aquilo que está no Evangelho de São João, capítulo 10. Se você é rapidinho na Bíblia, pega comigo. Evangelho de São João, capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esta o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Está isso na sua Bíblia? Eu acho que está em qualquer Bíblia, na deles também. Em verdade vos digo, capítulo 10, versículo 1, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, aquele que pula o muro, não entra pela porta, pula o muro, é ladrão e salteador. Leia comigo que está aí, é o quê? É ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Gente, nós estamos assistindo um rapto, e um rapto sujo de ovelha gorda. Tudo bem, se eles vão por esses lados todos da cidade de vocês, do Rio de Janeiro, para pegar o pessoal que está perdido e levá-los para Jesus, glória a Deus, nós torcemos por eles e oramos por eles, para que eles peguem justamente essas ovelhas perdidas e tragam-nas para Jesus. É isso para fazer. Mas isso que estão fazendo, de entrar nos nossos grupos, com aquela cantadinha velha, né, na qual tanta gente já caiu. Nós estamos aqui para ensinar um corinho para os irmãos. Falam bem a carioca, né? Eu não sei falar como vocês. Se eu vou imitar vai ficar até chato, né? Eu falo bem a paulistano, fazer o quê? Mas vem com aquela cantadinha, né, do bom carioca, bem maneiro mesmo. Nós estamos aqui para
ensinar uma boa ginga, né, para ensinar um corinho aos irmãos, né, e começa com o corinho, né, depois do corinho, estamos aqui para dar um ensino para os irmãos, e a gente então muito tolo dá a palavra, eles começam a ensinar, a pregar no grupo, e como conhecem a palavra e como pregam bem, né, daqui a pouco vem aquela velha historinha, nós temos aqui um curso bíblico, né, à disposição dos irmãos, então em dia tal, em horário tal, em lugar tal, que já não é mais ali no grupo, que não é mais ali na igreja, né, é em um lugar à parte, vem o tal do curso bíblico, que começa tudo bem, direitinho, né, começa como está a Bíblia, e logo depois vem toda uma Bíblia anticatólica, contra o Papa, contra os santos, contra Maria, contra a Eucaristia, e vai uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, e quanta gente caiu. E além desse rapto brutal, porque isso é rapto brutal, e muitos têm feito, uma infiltração tão feia, que vai deixando nas cabeças, nos corações, nas atitudes, toda uma ideologia, uma doutrina, uma atitude, uma dinâmica, um comportamento protestante, nada católico, 1000 dúvidas a respeito de Maria, 1000 dúvidas a respeito do Papa, 1000 interrogações a respeito da Eucaristia, imagens nem se fala, né? Já não é mais dúvida, é rejeição mesmo, 1000 dúvidas sobre os santos, sobre a comunhão dos santos, e daí o pouco se importar com a igreja, o pouco se importar com a hierarquia, e padre não tem vez, e confissão também, é a mesma história, apenas confissão com Deus. Não gente de jeito nenhum. Eu estou convocando os coordenadores de grupo, porque a própria palavra de Deus diz que cachorro que não late tem que ser posto na rua. Cachorro foi feito para latir, cachorro foi feito para defender a sua casa. E você que é coordenador tem que ser cachorro que late, e cachorro que late que avança, que vai em cima. Entrou na nossa casa, entrou com gesto suspeito, com jeito suspeito, vai firme, late, bota a boca no mundo, meu filho, bota a boca no mundo e põe o portão para fora. Põe o portão para fora, porque... Amém? Põe o portão para fora. Porque já tivemos perdas demais. Já tivemos perdas demais. Já perdemos ovelhas demais. E não é que elas fossem protestantes, não, foi ingenuidade. É que sempre se pensou que eram irmãos, mas infelizmente estamos vendo que não. A respeito deles está acontecendo o que está aí em João 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, por amor de Deus e por amor das ovelhas, é interessante isso, porque não sei se você sabe, que o grande auxiliar do pastor é o cachorro. Bom pastor tem um bom cachorro, e pastor que se preza tem um bom cachorro. Cachorro porcaria é para mau pastor. Eu acho que Jesus merece bons cachorros. Eu acho que Jesus merece bons cachorros. E justamente o cachorro do pastor, ele sabe o jeitinho, ele vai atrás das ovelhas, ele não deixa as ovelhas se afastarem, ele não deixa a ovelha se perder. O pastor não pode chegar, porque tem muitas ovelhas ali, mas o próprio cachorro já percebe, e é lindo isso, o cachorro é treinado, ele viveu com o pastor tanto tempo, então uma ovelha se afastou, o pastor nem pode ir, o cachorro já está indo na frente do pastor. Muitas vezes o pastor nem precisa dar sinal, algumas vezes ele dá sinal, mas muitas vezes o pastor nem dá sinal, o cachorro já está indo e botando a ovelha de volta. Ela desviou-se porque a ovelha é sonsa, é mesmo. Ovelha é assim mesmo.
O cachorro já está lá pondo. Por amor de Deus, cachorros, ajam como cachorro. Por amor de Deus, ajam como cachorro. Cachorro é para pôr ovelha para dentro e não para pôr ovelha para fora. Cachorro é para fazer a ovelha voltar para o rebanho de Jesus e não para ajudar a ovelha a ir para fora do rebanho de Jesus. E até existe uma historinha muito bem contada agora, que é a seguinte, preste bem atenção, que quando o Senhor vier, e agora nesses últimos tempos, haverá só um rebanho e um só pastor, é certo, e que portanto essa será uma igreja, né, que não vai ser a católica, vão cair todas as denominações, nem essa nem aquela, haverá uma outra igreja, que não é nem essa denominação, nem aquela denominação e tal, é uma igreja sem denominação, sem nomes, sem nada, e a essa igreja é que todos deverão pertencer, porque essa é a igreja dos últimos tempos, essa é a igreja do Senhor que virá, uma historinha muito bem contada, e com essa tal história estão tirando as ovelhas da única igreja de Jesus, porque Jesus voltará para aquela igreja da qual ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bom ou não é bom português isso aí? É bom ou não é bom português? Jesus vai se contradizer? Não, Jesus não vai se contradizer. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. E o que foi que ele disse? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esta é a igreja de Jesus, é para esta que Jesus voltará. Me desculpem, mas os outros deverão se agregar a esta única igreja de Jesus. Me desculpem, mas não dá para inventar uma outra. Outra é ou não é invenção de homens? Consulte a Bíblia, é ou não é invenção de homens? Outra igreja é invenção de homens, é historinha muito bem bolada, parece novela muito bem tramada. Mas não caia nessa história não, meu irmão. Não caia nessa história não. É o contrário. Porque primeiro, a igreja de Jesus tem Pedro. E é claro, é assim em qualquer instituição. E a igreja é uma instituição divina, fundada por Jesus, tem sucessão. O próprio missal, deixa eu vir para o lado de cá. O próprio missal contempla para nós a sucessão dos papas. Até existe lá em Roma a catedral do Papa, que é a catedral de São João, onde estão as figuras dos papas. São vários círculos enormes, né? É aquele baixo a gente vê, pequenininho, mas com a basílica é enorme, né? Parece pequenininho, mas é enorme. E lá está então, feito com pedrinhas, a figura de cada um dos papas, a partir de Pedro até João Paulo II, e há outras rodelas ainda esperando os próximos papas. Mas começa lá, com Pedro. E depois vem a sequência. Deixa eu seguir aqui pelo missal, porque eles estão elencados. Aqui, está aqui. Então, depois de Pedro, veio Lino. Depois de Lino veio Cleto, depois de Cleto veio Clemente, depois de Clemente veio Sisto. E a sequência dos papas, um depois do outro. Porque a própria igreja percebeu, quando Pedro foi martirizado, o Senhor quer, assim como eles escolheram um para substituir Judas, verdade ou não é? O próprio Pedro convocou os irmãos,
e disse: é preciso que se escolha alguém para substituí-lo. E até tiraram sorte, e em quem caiu? Em Matias, e ele foi agregado ao colégio apostólico. Gente, a mesma coisa, quando Pedro foi martirizado, eles viram, é vontade do Senhor, e aquela igreja pertinho de Jesus era cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, e logo reuniram-se, oraram, como fizeram lá antes de Pentecostes, e escolheram um que sucedesse a Pedro, e foi Lino. Quando Lino morreu, também ele mártir. Novamente eles escolheram, e veio Cleto. Depois de Cleto, Clemente, Sisto, e veio a sequência, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, até chegar esses últimos papas. E que papas lindos Deus nos deu, que homens de Deus. Os outros também, mas é que nós conhecemos: Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, e a beleza de ser João Paulo II. Tu és Pedro, oh João de Deus, tu és Pedro, e como ele é pedra, e sobre ti, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno querem acabar com ele, e ameaçam de morte a ele, e dizem que ele já está velho, que ele já não aguenta mais, que ele já está esclerosado, que não aguenta mais governar a igreja. Dizem o que disserem, mas ele continua forte, ele continua inteligente, ele continua lúcido, e vai governar a igreja ainda o quanto o Senhor o quiser. Ninguém vai tirá-lo, não, ninguém vai tirá-lo, porque tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que beleza este Papa que vai de lugar em lugar. Veja, agora enfrentando aqueles que queriam acabar com ele, que estavam decretando a sua morte. Ele foi de peito aberto, confiado no Senhor, é claro, rezando com muita oração, mas foi, enfrentou país por país. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, é esta a nossa igreja, nossa, porque é a de Jesus, a única igreja. É nela que nós temos que ficar, é nela que nós temos que ficar. Então, a igreja de Jesus tem Pedro e tem a sucessão dos seus sucessores, tem a sucessão, que chega até João Paulo II. Jogo sujo esse negócio que eles andam dizendo que ele é a besta do Apocalipse, que ele é o 666, inventando mil coisas, sujeira. Você ofende o pai do seu irmão? Você ofende o pai do seu irmão? Tem propósito? E já disseram isso de não sei quantos papas. E veja a santidade desses homens. Olha a santidade de João Paulo I, sem falar na santidade já de João Paulo II. Veja a santidade de Paulo VI, veja a santidade e a inspiração de João 23, veja a santidade sofrida de um Pio XII, e um Pio XI que veio antes dele, e vai voltando na sequência para trás. Gente, que beleza, é uma sequência, é uma galeria de santos, de homens de Deus. Está jogando na cara da gente que o Papa é o 66 do Apocalipse. Isto é falta de critério, é falta de juízo, isso é ser sujo, infelizmente. E não faltam folhetos, e folhetos bem bolados, soltos na mão do povo, para confundir o povo. Isso é ladruagem, isso é rapto de ovelha. Se é para conquistar pessoas para Jesus, é no evangelho limpo, é na evangelização limpa, e não levando essas ofensas, e não levando essas, como é que a gente chama isso? Calúnias, essas verdadeiras calúnias. Porque a igreja de Jesus Cristo tem alguém que é pai, que assumiu essa paternidade. Claro, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, mas Ele escolheu alguém, porque nós precisávamos de alguém próximos. E claro, não existe instituição sem governo, não existe instituição sem governo. Agora veja a consequência, né?
Você vê o número de igrejas protestantes que existe? E aparecendo uma a cada hora, né? Uma a cada hora. Uma surgiu aqui em 1975, aí na suburbana, né? Vocês conhecem muito bem. Dá para confiar? Dá para confiar? É seu súbdito. Dá para confiar? E apareceu outra agora, né? Pertinho da gente lá. Porque antes era ministério, agora já é igreja. Então essa é o fino, é de 1994. Fundada em São José dos Campos. Só não falo o nome aqui porque virá chumbo grosso em cima de mim. Mas dá para confiar, gente? Não dá. A minha igreja, que é a igreja de Jesus, foi fundada lá por Jesus, com Pedro e os apóstolos presentes. A minha igreja não foi fundada por pastor nenhum e por pastora nenhuma, nenhum desses anos, nem em 75 e muito menos em 94. E quanta gente indo atrás. Só dá para entender porque o próprio Jesus comparou os seus a ovelhas, e ovelha é sonsa. E quando vem mercenário, o mercenário pega mesmo e leva embora. E quando vem ladrão, pior ainda. É uma pena ter que falar assim. Mas a igreja de Jesus, ela tem o Papa, ela tem Eucaristia. Porque, gente, está claro, pega comigo, nós temos que ser bíblicos e muito bíblicos, claro que temos que ser. É o próprio Evangelho de São João, volta um pouquinho para trás, capítulo 6. Capítulo 6. A gente pode começar assim rapidinho. Lá do versículo 51, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, o que está escrito aí? É a minha carne para a salvação do mundo. Estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Eles entenderam. Tanto assim que os judeus começaram a discutir, e João inspiradamente coloca ao pé da letra o que foi que aconteceu. Como é que pode este homem dar-nos a comer a sua carne? E Jesus não voltou atrás. Então Jesus lhes disse, leia comigo, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Não tereis a vida em vós mesmos. Continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Continua, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Não é ilusão, não é símbolo, não é apenas sinal, não. João fez questão de colocar, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Não é símbolo, não significa, não simboliza, esse verdadeiramente é a chave para entender isso, e bom português é bom português, está aí. 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Não é símbolo, está aí. E o único jeito de permanecer em mim e eu nele é ser real. Versículo 59. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. 60. Guarda bem esse versículo. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Que será quando vir de subir o Filho do Homem para onde ele estava? Onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu, por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido.
E agora que beleza, 66. Leia comigo. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam. Gente, quem foram os que abandonaram Jesus e não o seguiam mais? Aqueles que não acreditaram naquilo que Jesus disse, não acreditaram que a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Eles não acreditaram e não seguiram Jesus. Portanto, quem são os que abandonaram Jesus? Você já entendeu, não entendeu? Você já entendeu, não entendeu? E agora veja quem foi que permaneceu. Olha a sequência da história. Está claro no Evangelho, 67. Leia comigo. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar? Que Jesus valente, hein? Estava disposto até a perder os 12, mas não voltava atrás no seu ensinamento. Não voltava atrás no seu ensinamento. Quereis vós também retirar-vos? Continua. Respondeu-lhes Simão Pedro. Oh, beleza de Pedro. O mesmo Simão da barca, o mesmo Simão da Cesareia de Filipe, agora aqui em Cafarnaum. Respondeu-lhe Simão Pedro. E o que foi que ele respondeu? Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus, e nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus. É com Jesus que nós ficamos. É com a igreja de Jesus que nós ficamos, que tem Pedro e que tem Eucaristia, que é a igreja daqueles que ficaram e não daqueles que deram o fora. E porque deram o fora e não tem Pedro e não tem Eucaristia, não tem o governo da unidade e não tem o sacramento da unidade, eles vivem se dividindo num enorme escândalo. É ou não é o escândalo dessa divisão? É claro que é. Como é possível, gente, a veste de Jesus ser repartidinha em tantos retalhos? É possível a veste de Jesus ser repartidinha em tantos retalhos? Não. A veste de Jesus era inconsútil, isto é, até mesmo sem costura. Era una, a veste de Jesus era una, e a igreja de Jesus é una, uma igreja retalhada, uma igreja feita de retalhos, colcha de retalhos, não é a igreja de Jesus, e não pode ser a igreja de Jesus, não pode. A igreja de Jesus é una, é inconsútil. Por amor de Deus, não seja trouxa, por amor de Deus, não seja trouxa. Tem muito ladrão e salteador por aí, fazendo a cabeça de muita gente. Por amor de Deus, não seja ingênuo. Está aí a doutrina clara. E nós não saímos uma vírgula da Bíblia. A igreja de Jesus tem a Eucaristia. E não é símbolo, não. Não é apenas uma lembrança da ceia do Senhor. Não é apenas ceia, não, é presença real de Jesus na Eucaristia, é presença real de Jesus na Eucaristia, porque Jesus, eu só não vou ver agora, porque os 3 evangelistas apresentam isso. Na última ceia Jesus tomou o pão, tomou o cálice com vinho e disse, isto é o meu corpo. Marcos diz, isto é o meu sangue. Os outros dizem, este é o cálice do meu sangue, dá na mesma. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos. Sangue da nova aliança, isto é o meu sangue, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. É aquele sangue que nos remiu, gente. Jesus falou claro, não é outro, não é símbolo, não. Sangue da nova aliança, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, em remissão dos pecados. É este sangue, real,
presença real. Esta é a igreja de Jesus. E é claro, a igreja de Jesus tem Maria. Impressionante. Ela é humilde. Digo mais, ela é humílima. São Luís Grignon de Montfort diz que Nossa Senhora pediu muito, mas encarecidamente pediu ao Pai que ela ficasse no escondimento, que ela ficasse no silêncio. E ele mesmo, que foi fundo no conhecimento a respeito dela, disse que o Pai a atendeu. E é por isso que o Evangelho fala pouco dela, mas esse pouquinho que fala dela diz tudo. Diz tudo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, vai dizer Isabel a ela. E bendito é o fruto do teu ventre. E bendito é o fruto do teu ventre, não dá para negar. E o anjo que diz a ela, é bom a gente pegar diretamente no Evangelho. Vai comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. A gente pode ir direto para o versículo 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e conceber é conceber, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E quem é esse Jesus? Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Portanto, se ela vai conceber e se vai dar à luz, ela é mãe dele. E quem é ele? Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo. Você sabe que esse chamar-se-á é justamente isto. É mais do que ser para um hebreu. Porque ter o nome equivale à essência. Então, ele será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: mas como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E esse será chamado equivale a será o Filho de Deus. Ela é a mãe do Filho de Deus. Ela é a mãe do Senhor. E mãe do Senhor é mãe do Senhor. Como vai dizer Isabel logo na frente? Ora apenas, versículo 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim? O que está escrito aí? A mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste. Qual foi a palavra de Isabel? Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Gente, dá para desprezar essa mulher? É ou não é loucura desprezar esta mulher? Claro que é, claro que é, claro que é. Desculpe, é sujeira. É sujeira de irmão que não é irmão. É sujeira de ladrão que pula pelo muro e que quer roubar a ovelha gorda. Isso é ingratidão. Não dá para honrar o Senhor desonrando aquela que foi escolhida para o Pai, para lhe dar carne, para ser a sua mãe. Para ser a sua mãe. E vem com aquela historinha: não, ela não é mãe de Deus. Mas qual foi o Jesus formado no ventre dela? Era um Jesus só homem? Se o Jesus que foi formado no ventre dela foi só homem, ninguém de nós foi salvo. Porque homem nenhum podia nos salvar. Unicamente porque o Jesus que foi formado no ventre dela era Deus e homem, antes Deus e depois homem, formado no ventre, uma pessoa só, com duas naturezas, como bem ensina a igreja. Foi por isso
porque o Jesus formado no seu ventre era Deus e homem, ele morreu na cruz, claro, como homem, morreu na cruz e pôde nos salvar. O sangue derramado na cruz é o sangue dela dado por ela. A carne que foi pregada na cruz era a carne dela, a carne dada por Maria. E este Jesus, Deus e homem, pôde nos salvar. Essa historinha não, Maria é mãe do homem Jesus. Então, se Maria é mãe do homem Jesus, todos nós estamos perdidos. E não adianta pregar a salvação. E não adianta dizer que somos salvos. Verdade não é? E o que mais dizem que somos salvos. Portanto, gente, a igreja de Jesus tem Eucaristia, a igreja de Jesus tem Maria. E daí tem todo o restante, tem a confissão, a beleza do que Jesus fez. A beleza do que Jesus fez. A gente poder abrir o coração para o irmão da gente. Esse irmão é igual a gente, mas recebeu a unção. Recebeu a unção, recebeu a imposição das mãos. E quando ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo te absolve, e com a sua autoridade, eu te absolvo, nós somos absolvidos. É um irmão quem transmite, mas a absolvição é do Senhor, o perdão é do Senhor. A igreja de Jesus tem a confissão, tem todos os sacramentos, tem o batismo, tem a confirmação, a crisma, tem a confissão, a penitência, tem a Eucaristia, tem o matrimônio que é sacramento, tem a unção dos enfermos que é sacramento, tem a riqueza do sacramento, e tem também os dons do Espírito Santo, e tem também o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo, tem o dom de línguas, tem tudo, tem cura, tem tudo. Nós não precisamos abandonar a igreja de Jesus para procurar fora, não, de jeito nenhum, e não podemos permitir. Por isso, coordenadores e todos os cachorros de Jesus, só não falo cachorra, outra coisa, porque só falo nos cachorros, só, por amor de Deus, e sabe, são elas que lá tem mais, são ou não são? Quem tem em casa sabe que são elas que lá tem mais. Em casa é assim. Então, por amor de Deus e por amor das ovelhas, seja realmente cachorro de pastor Jesus, do pastor Jesus. E lá estão, apareceu gente estranha, apareceu gente querendo entrar casa dentro, late e segura para fora do portão, por amor de Deus. Nada desse negócio de corinho, nada desse negócio de pregação, nada desse negócio de infiltração, está no meio dos irmãos, muito menos esse negócio de um cursinho bíblico, nada disso. E vamos parar com esse negócio, gente, de ir ao culto do pastor tal e ao culto do pastor qual, né? Porque ele prega muito bem. Você, queira ou não queira, é influenciado. Queira ou não queira, você vai sendo feito. Eles te fazem a cabeça. Começa por aí. A doutrina deles é anticatólica. Infelizmente, eu não quereria que fosse assim. Mas eles não sabem fazer uma evangelização que não seja anticatólica. Não sabem. Está na hora de nós promovermos a música católica e deixar de vez essa tal música gospel. É convocação. Não seja trouxa, não seja ingênuo. Nós temos talento em casa. Nós temos talento em casa, não temos todos os meios, não temos o dinheiro que eles têm, desculpe falar, porque eles avançam na bolsa do povo, avançam ou não avançam? É só olhar no Rio de Janeiro, avançam na bolsa do povo, e do povo pobre. É só ir nas igrejas, aqui no Rio de Janeiro vocês veem um avanço, né? Como é que vocês chamam aqui? É isso, eles fazem isso todos os dias, e não é na praia, é na igreja, é na igreja, então eles têm meios, então eles têm muito som, então eles têm muitas possibilidades, pagam bem,
os seus músicos. Mas, gente, nós temos talentos, e mais ainda, não é pela força e nem pelo poder, mas é pelo meu espírito que se fará esta obra. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Você sabe que a renovação carismática católica surgiu em 1967. Um pouco atrás fez 25 anos. Ela tem um pouco mais de 25 anos. Você sabe que essa enxurrada protestante sobre nós aconteceu depois. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Logo depois, um pouco depois, aconteceu. Gente, é duro, mas eu não tenho dúvida. Aconteceu a parábola de Jesus. O Senhor veio, o pai de família veio e semeou o trigo, o bom trigo, no seu terreno. Mal aquele trigo começou a brotar, veio o inimigo e plantou o joio. Essa enxurrada, gente, não é o trigo, saiba, é o joio. E logo, logo o joio vai se mostrar. Saiba disso. E logo, logo o joio vai se mostrar. Pelos seus frutos os conhecereis. E vejam os frutos. Logo, logo o joio vai se manifestar. Não é para nós ficarmos brigando, nós não vamos trocar ofensa com ofensa. Já fomos ofendidos demais, não precisamos ofender. E nem queremos pagar ofensa com ofensa. Não queremos. Mas nós que somos o trigo que ficou abafado debaixo do joio, porque assim o joio abafa, o joio é joio, ele cresce rápido, ele é vazio, ele não tem doutrina, ele não tem substância, ele é leve, então ele cresce e abafa o trigo. Nós vivemos todos esses anos abafados debaixo desse joio, mas nós somos o trigo. Somos que nem Pedro que disse: Senhor, nós tentamos a noite inteira e não apanhamos nada, porque estávamos abafados. Mas, gente, eu lhes digo, chegou a hora de o trigo ser trigo. Trigo, não tenha mais medo, e trigo não seja mais ingênuo. Trigo, mostra a cabeça para fora, porque você é trigo, e você já cresceu, você já tem espiga, você já tem grão. Mostra quem você é, mostra quem você é. Eu lhes digo mais, gente, o Brasil é terra de Santa Cruz por escolha de Deus e não por escolha de homens. Escute que eu vou te provar, escute, pode bater palma, pode. Biblicamente, o nome fala da essência. Falamos muitas vezes aqui, quando chegaram os portugueses, qual o nome que eles deram a essa terra? Terra de Santa Cruz, terra de Santa Cruz. E a segunda coisa que fizeram, logo depois de aportarem aqui e de chamar essa terra de Santa Cruz, o que eles fizeram? Celebraram a primeira missa. O Brasil nasceu terra de Santa Cruz com a celebração da missa, com aqueles que acreditam na Eucaristia e celebram a missa. O Brasil nasceu desse jeito por vontade de Deus, e Ele é o que Ele é. E eles estão usando todos os meios, e tem toneladas de dinheiro para fazer do Brasil o maior país evangélico. Mas não será. Não é porque nós queiramos, não será porque Deus não quer, porque Deus não se contradiz. Veja bem que o Brasil podia ser protestante. Vocês se chamam São Sebastião do Rio de Janeiro por causa disso. É ou não é da história do Brasil que vieram as invasões protestantes dos holandeses e dos franceses, e tanto os holandeses como os franceses que estiveram aqui no Rio de Janeiro e que quiseram ficar aqui, eram protestantes e vieram justamente para afirmar-se no Brasil, para fazer do Brasil um reduto protestante. Deus concedeu? Não. Foram embora. Os cachorros daquele tempo latiam e brigavam.
latiam e brigavam e deram no pé e voltaram. Deixaram uns loirinhos por aí, uns olhinhos azuis, tudo bem, né? Mas voltaram. Voltaram porque não podiam passar além do portão. Por vontade de Deus, o Brasil podia ter sido, e muita gente diz, essa nossa colonização fosse francesa, como seria chique, né? Se fosse colonização holandesa, como seria bom, como acontece nas Guianas, mas Deus não quis. Foi português mesmo, gente, mas católico. Católico apostólico romano, católico da igreja una, santa, católica e apostólica, que tem Pedro e começou com Jesus. Não é resultado de nenhuma reforma protestante, não. E eu vou lhes dizer uma coisa muito séria: o Brasil é terra de Santa Cruz, o Brasil é católico por vontade de Deus, de nascimento, de batismo, porque Deus quer, então ele vai ser, mas Deus precisa de nós. Deus precisa especialmente de nós, Renovação Carismática Católica, e é por isso que a renovação tem sido violentamente atacada, porque é em nós justamente que o Senhor confia para nós fazermos deste país o país católico que Deus o fez desde o seu início. Cabe a nós, gente, cabe a nós, a contribuição é nossa e a luta é nossa. Então, abaixo toda a inocência que nós tínhamos, toda a ingenuidade que nós tínhamos, já fomos ingênuos demais, já fomos trouxas demais, abaixo toda a ingenuidade, e agora temos que assumir a nossa identidade, primeiro, de igreja una, santa, católica e apostólica. E segundo, de renovação carismática católica, porque o trigo é este. O trigo é este. E tudo bem. Se alguém não quer ser isto, se alguém não quer ser renovação carismática católica, tudo bem, vai ser o que você quer ser. Mas não fica atrapalhando por amor de Deus. Não fica atrapalhando por amor de Deus. Porque no jogo de futebol tem isso, né? Aqueles jogadores apressadinhos que querem ir na frente, entram na frente, comete offside, lá está o juiz apitando. Está entrando, está tudo pronto para marcar o gol. Um jogador apressadinho foi na frente e estragou. Gente, estamos para marcar o gol para Jesus. Quem não quer ser renovação carismática católica, caminhando com a igreja, porque é como no jogo do futebol, temos que ir, a gente vai devagar, a gente vai às vezes até meio pressionado, mas vamos com toda a igreja, não entra na frente não faz banheira não comete offside não, vai junto, vai com a igreja, não deixa que o juiz apite e o gol vai ser nosso. O gol vai ser de Jesus. Esse Brasil será a terra de Santa Cruz, católico, como o Senhor o quis desde o começo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.